Olá, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. Eu sou a professora Paula Ventura e nós estamos mais uma vez para uma conversa sobre saúde bucal relacionada à atenção primária. E nós temos o prazer de receber também as doutoras Nayane Timbó e Renata Luzia, que conversarão um pouquinho com a gente sobre esse tema. Nós já tivemos outros momentos, outros episódios, e a pedidos, nós estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho sobre saúde coletiva, a odontologia dentro desse contexto, a saúde integral junto com a saúde bucal e o impacto que nós temos dessa saúde bucal na atenção primária à saúde, incluindo os seus avanços e os seus desafios. Mas outro dia eu estive aqui com o professor Emanuel, e aí ele fez uma entrevista comigo, nós falamos um pouquinho sobre periodontia e falamos sobre o Alzheimer, e eu vim toda preparada para falar sobre o tema, mas ele iniciou com vários quebra-gelos, né? E aí eu achei interessante e achei que, né, deveríamos também fazer esse momento com vocês, tá bom, meninas? E a primeira pergunta que ele fez para mim foi: Paula, que você faz, assim, fora a odontologia, que você gosta, né? Aquele momento que você dá uma desopilada. E aí eu me lembrei, assim, que eu gosto muito de caminhar, eu gosto muito de ver a natureza. Então, às vezes, mesmo em meio ao meu dia a dia e tão corrido, eu saio do trabalho e eu já sigo ali pelo caminho da praia, só em ver a praia, baixar um pouquinho o vidro do carro e sentir um pouco a brisa, isso para mim já melhora o meu dia, né? Ou melhora a minha chegada em casa. E eu falei, vou perguntar isso também para as meninas se eu tiver um outro momento com elas, tá bom? Então, eu vou iniciar com você, professora Renata Luzia. O que você faz aí no seu momento de lazer, né? Fora a odontologia, o que mexe com esse coração? Olá, boa tarde. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Bem, tem tantas coisas assim que eu gosto, além da odontologia, mas alguns momentos que são meus, assim, né? Acho que você citou a caminhada. Eu também gosto de momentos assim da minha atividade física, que é um momento mesmo de esvaziar, de me autocuidar, né? Não só no sentido físico, mas mental também. E alguns programas em família também. Eu estava até conversando com a Nayane, falando sobre o jogo. Uhum. É um momento que eu e meu marido e meu filho gostamos muito. Nós gostamos muito de participar. É um momento que a gente sente uma energia, assim, muita gente ali junto, né, no mesmo objetivo. Então, é uma outra coisa que a gente tem feito muito também, ultimamente, além dos momentos em família, né? Mas esses foram os que primeiro vieram, assim, na mente. Muito bem. E você, Nayane? Conta um pouquinho pra gente. Então, agradecer mais uma vez, né, o convite da professora Paula. Um prazer estar aqui com a Renata também nesse podcast. E aí me perguntaram recentemente, assim, o que é que tu gosta de fazer, né? Então, algo que me dá, assim, que me traz felicidade, que me dá prazer é ir na praia, né? Comer o meu caranguejo, tomar minha água de coco, né? É uma coisa que me deixa feliz, é um lazer que eu gosto. E o momento que eu tô também, né? Com meu esposo, meu filho, a gente brinca juntos, e eles, né, dão risadas, porque se divertem lá na hora que a gente está, né, com um jogo legal. Então, isso é o que, assim, é no meu momento de lazer, o que eu gosto de fazer. Muito bem. Isso tem tudo a ver com a nossa saúde coletiva, né? Então, hoje nós temos um prazer, né, de receber mais uma vez a doutora Nayane Timbó, que é doutora em saúde pública, que traz uma experiência na implementação de políticas de saúde, na promoção da saúde bucal, principalmente relacionada a comunidades, e tem a ver com a nossa atenção primária. Ela falou aí um pouquinho de suas paixões, mas a gente pode inserir também a paixão pela educação, pelo cuidado integral à saúde e, né, pela comunidade. Isso nos é também inspirador. E agradecer também à professora Renata, uma honra tê-la aqui conosco, que é referência na área de saúde pública, tem se dedicado a estudar esses avanços e os desafios na saúde bucal dentro da atenção primária, que é o nosso tema de hoje. E aí, com certeza, o trabalho de vocês tem sido fundamental para a melhoria da prática de atenção na saúde, quer seja no âmbito mesmo da prática em si, mas também na questão da educação. E aí hoje nós vamos explorar esses avanços e esses desafios. Eu trouxe aqui algumas perguntinhas para vocês, mas vocês fiquem à vontade. Como nós já fizemos em outros momentos, é uma conversa, né? Eu até direciono para uma ou para outra, mas fiquem à vontade para colocar aquilo que vocês acharem que é interessante que a gente possa estar compartilhando
impulsionando também esses nossos ouvintes para essa área, para esse tema que é de tanta relevância. Então, fiquem conosco, né, porque certamente, após esse episódio, que promete ser enriquecedor e cheio de informações valiosas, possivelmente aqueles que se interessam pela saúde, né, da nossa população vão ser engajados também aí nessa melhoria diante de tantos desafios, mas também diante de tantos avanços que nós temos. E aí, quando a gente pensa nos avanços, né, meninas, vem uma pergunta, né? Quais os avanços seriam mais significativos para vocês relacionados à área da saúde bucal que nós temos vivenciado hoje dentro da atenção primária? E é a pergunta para as duas, tá? Eu começo. Posso começar? Fica à vontade. Quando eu olho, assim, vejo essa pergunta sobre os avanços, eu fiquei fazendo uma reflexão sobre toda a minha trajetória, né, e desde a minha graduação, e lembrando, né, que eu peguei a fase, ainda na graduação, do lançamento da Política Nacional de Saúde Bucal. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar a disciplina de saúde coletiva, né, numa prática dentro dessa realidade antes. E aí, quando eu me graduei, e que eu fui ser dentista do SUS, eu vi uma realidade bem diferente, né? Então, assim, tanto em relação à questão de estrutura, a questão de acesso, então, tudo isso é avanço, né? Você entrar num consultório odontológico que eu visitei quando eu era estudante, e eu tive a oportunidade de conhecer após graduada e pós-política, após inserção das equipes de saúde bucal na estratégia, ter um cenário totalmente diferente, para mim, assim, foi bem impactante perceber como isso foi real, né? Então, outro avanço que eu gostaria de destacar é a questão da legalização, né? A regularização da profissão das auxiliares e técnicas em saúde bucal, ou técnicos, e aí traz também, né, uma maior oportunidade desses profissionais estarem realmente, né, dentro desse reconhecimento legal. Até trouxe aqui a lei, né, que é 11.889, e elas legitimam, as ações que elas realizam são legitimadas a partir, né, desse reconhecimento, dessa regularização, né, dessa regulamentação profissional. E, recentemente, né, a gente teve, em maio de 2023, a Lei 14.572, que realmente transformou, né, legalmente a nossa Política Nacional de Saúde Bucal, o Brasil Sorridente, em uma política de Estado. Então, isso também é um avanço que eu acho destaque total, né, dentro da saúde bucal na atenção primária, porque, apesar do Brasil Sorridente não só intensificar a questão da atenção primária, ela fala da média, da alta, da rede de atenção à saúde bucal de uma maneira geral, né, de todos os pontos da rede, mas a atenção primária está no centro, né, dessa rede. Então, ela é totalmente impactada a partir do momento que uma política de saúde bucal está inserida na Lei Orgânica da Saúde, na Lei 8.080, e aí a gente tem a certeza de que pode entrar gestor, sair gestor, e que ali não vai haver um corte de recurso, né, nem vai ser excluído da agenda da saúde a saúde bucal, né, a saúde bucal, a odontologia, né, nos seus mais variados pontos. E aí, assim, a gente visualiza, logo que eu me graduei, eu via a comunidade assim, muito acostumada à questão de clínica, de dentista só de dente, né? E a gente vem construindo também, que eu considero um avanço, essa construção, a oportunidade da gente estar trabalhando num território definido, na atenção primária, estabelecer vínculo e aquelas pessoas acreditarem no seu trabalho, e você está ali dando orientações, e elas passam a entender a importância da prevenção. E aí a gente sai daquele modelo biomédico, as pessoas acham que só pode ir para o dentista se tiver dente, né? Então, aqueles idosos que estão há muito tempo ali perderam os dentes há muito tempo, acham que nunca mais precisavam ir. Então, hoje eles entendem que eles precisam passar lá, tirar as dúvidas, ver a adaptação daquela prótese, ou precisa trocar, enfim. Ter esse acompanhamento com mais regularidade. Então, assim, esses foram os avanços que eu consegui, assim, visualizar com mais clareza de imediato. Mas, assim, a gente poderia destacar também a cobertura das equipes, né, que vem ampliando, né, e com
transformação legal do Brasil Sorridente em uma política de Estado, a gente também tem tido essa ampliação, então a gente tem melhorado o acesso. Quando a gente pensa na atenção primária antes da Política Nacional de Saúde Bucal e depois, a gente visualiza como o acesso era limitado. Inclusive, a presença de dentistas, assim, na minha graduação, ninguém dizia que queria ser dentista do SUS, né? Era todo mundo voltado realmente para a clínica privada. E hoje a gente observa uma realidade diferente, né? A maior parte das pessoas que saem da graduação são absorvidas realmente pelo SUS e principalmente pela atenção primária. E aí vem, né, pontos importantes que a gente também pode destacar em relação à parte mesmo da formação desses profissionais. Com certeza. E quando eu pensei também nessa pergunta, me veio, né, como resposta imediata na minha mente a implementação das políticas, né? Claro, assim, é um avanço gigantesco que nós temos. E você muito bem colocou. Mas eu gostei de você lembrar também da inserção da equipe, né? E aí eu me lembrei que nesse momento, quando elas foram inseridas, nós trabalhávamos juntas, né? Na Escola de Saúde Pública, e naquele momento foi uma festa realmente de reconhecimento. Mas antes desse reconhecimento legal, já existia o reconhecimento enquanto equipe, inclusive da educação continuada, por isso que nós estávamos atuando juntos na formação desses profissionais do nosso município, e que era um avanço muito grande. Eu lembro que pessoas de outros estados, né, até de outros países, elas vinham para cá para ver como é que era esse engajamento e esse funcionamento desse profissional que está no mercado, diante da nova realidade que nós estávamos vivendo. E aí nós pudemos, né, ali, de alguma forma, construir isso juntas, com essa equipe. E aí, sempre quando eu penso na equipe, eu me lembro do histórico do nome mesmo, né? De ser, por exemplo, auxiliar de cirurgião dentista, né? Consultório, né? Auxiliar de E o auxiliar de consultório, para uma mudança de auxiliar de saúde bucal, que tem tudo a ver com a implementação da política agora de saúde bucal, e de um contexto, de uma equipe que pensa na saúde bucal como um todo e não simplesmente para auxiliar o profissional que estava ali. E às vezes a gente acha que a nomenclatura, mas é só nomenclatura, não, mas ela faz toda a diferença. Ela traz consigo um histórico muito forte da odontologia, mas também impulsiona aquele profissional para uma nova realidade, a realidade de promover a saúde bucal. Então, eu acho que, né, eu concordo realmente com você, porque vem a ser um avanço muito significativo dentro da política, né? Você concorda, professora Nayane? Com certeza, né? Tudo que a Renata falou e você complementou, Paula. E aí a gente traz um adendo também da expansão das equipes de saúde bucal, né? A gente vê o avanço na questão da construção dos CELs, dos laboratórios, né? Dos serviços de especialidades que foram ampliados, né? Investimentos em infraestrutura e capacitação, né? Com aumento. Foi um aumento muito considerado do número de equipes de saúde bucal, né? Desde a criação do Brasil Sorridente até a implementação da política, né? Como bem a Renata falou da questão da lei, né? E o repasse também que foi feito, né? Para a compra, né? De mais cadeiras, né? Para a gente realmente implantar mais equipes. Então, tudo isso são avanços e a gente tem que, né? A gente tem os desafios, né? Que depois a gente vai comentar. Mas a gente tem que salientar que existiram avanços consideráveis, né, em relação a essa expansão, em relação à cobertura, à inclusão da saúde bucal na atenção primária, que não existia. Então, tudo isso é um avanço e a gente tem que celebrar por isso, né? Com certeza. Só que, junto com os avanços, nós temos os desafios. E como, né, a Renata até colocou aí, desde a sua época de graduação, e eu me incluo nisso daí também por ser da mesma geração, nós vimos os avanços mais de perto, mas também nós sentimos ali os desafios, inclusive, de reconhecimento, de profissão, né, de setor mesmo, de área, ser incluída dentro dessa saúde de uma forma geral. Ainda hoje nós escutamos algumas coisas relacionadas a isso, mas hoje já é diferente. E aí, o que vocês acham, então, desses desafios que precisam ser superados, né? O que a gente pode estar ressaltando aqui para o nosso ouvinte? Eu até... Quando a gente vai conversando, vão aparecendo outras lembranças a respeito, né? Até dos avanços mesmo. E aí a gente... lembrei até agora da palestra que a Paula fez no Congresso, né? Que a gente teve recentemente sobre medicina
periodontal e vendo a relação, e vendo, assim, veio aquela imagem, né, do nosso organismo e tudo relacionado à questão, né, da boca estar no indivíduo, né, no ser humano, que está tudo conectado. E eu vejo também, sabe, assim, antes da gente falar até dos desafios, lembrar de como o dentista, a partir de uma equipe multiprofissional, porque ele se integra à equipe de saúde bucal, mas ele interage com o médico, com o enfermeiro, com a equipe multiprofissional. Então, as pessoas também passaram a entender mais sobre o nosso trabalho, inclusive dessa relação, né, do coração, da gestante, né, o paciente que precisa fazer um tratamento. Aí tem gente que diz, mas por que ele vai fazer um transplante? O que tem a ver? Ele tem que passar por uma avaliação. Então, assim, a presença da equipe de saúde bucal na atenção primária, ela proporcionou essa aproximação, né, multiprofissional. E, a partir daí, a gente teve como avanço isso, a odontologia ganha mais destaque, a saúde bucal, porque ela tem mais visibilidade como importância, né, como necessidade, né, porque a boca não está isolada. Ao mesmo tempo, traz o desafio, né, que aí eu já entro com a minha fala relacionada à questão da formação, né, da nossa formação enquanto categoria. A gente tem, apesar das discussões relacionadas a mudanças curriculares, as próprias pessoas, né, os próprios alunos que entram, eles já entram com uma expectativa muito da clínica. Então, assim, tudo que é discutido, mais políticas, mais conteúdos teóricos, acaba se tornando um pouco cansativo, porque naquele momento ele não entende, né, a grandeza de tudo isso. Mas, de fato, assim, é extremamente necessário, né, a gente investir nessa parte da educação, tanto na formação dos profissionais, como na educação permanente, porque o desafio da implementação, né, do trabalho do dentista na equipe de saúde bucal muitas vezes se esbarra na sua própria formação pessoal, né? E aí eu queria destacar essa questão da formação, né, do cirurgião dentista na equipe. A questão do financiamento, apesar de a gente já ter ampliado muito isso, a gente tem para a gente trabalhar, né, o dentista trabalhar, a gente precisa de uma infraestrutura. E por mais que a gente tenha ajuda governamental, né, o município ele recebe ali uma ajuda de custo, equipamento muitas vezes que já vem quando você credencia a equipe, mas a manutenção do profissional, dos insumos, a manutenção dos equipamentos, tudo isso gera realmente um custo. E que muitas vezes o próprio serviço, né, precisa de um maior suporte. Então, o financiamento também é um ponto que eu considero um desafio, né? E o outro ponto que eu queria destacar para passar para a professora Nayane é a questão da gente também transpor algumas barreiras que são os mitos associados à odontologia e a gente também mostrar para a nossa comunidade o tamanho da nossa capacidade de, inclusive, absorver públicos, né? Desmistificar muitas coisas que são aí culturais. Então, a gente tem algumas barreiras, mas aí eu costumo dizer, a gente não vai desfazer o que as pessoas acreditam de uma maneira que elas se sintam ofendidas, mas por meio, né, de evidências científicas, né, explicando e deixando o paciente mais seguro, a gente consiga, né, também se colocar ali em outros espaços, né, fazer as nossas ações coletivas junto com a equipe e realmente assim consolidar a equipe de saúde bucal como necessária. Exatamente, essa resistência da comunidade que ainda tem, né? Que a gente observa aí. E a importância também da formação dos profissionais. A partir do momento que o Ministério da Saúde ele começa a ver com outros olhos e tem um direcionamento dessa forma, o Ministério da Educação também, então eles caminham juntos. E aí, seguindo o direcionamento de um novo contexto de saúde, a formação também desse futuro profissional, ela muda. Então, na minha época de formação não tinha saúde coletiva, era odontologia preventiva e social. O que se falava de odontologia, que a gente pode associar a um coletivo, era a prevenção. E aí que por muitas vezes também acabava sendo negligenciada por um contexto de uma população idosa, sem os dentes, e isso a gente carregar culturalmente também, de ser uma realidade. E aí, frente a isso,
O Ministério da Educação já nos conduz a uma nova formação. E aí começou uma formação que se inseria ali a saúde coletiva. Mas nós que estamos, né, também dentro da educação na graduação e na pós-graduação, nós vimos esse avanço de uma saúde coletiva que ficava ali sozinha, isolada nos primeiros semestres, que depois de algum tempo ela já foi se inserindo, inclusive, em clínicas, e durante uma maior parte dos semestres nós tínhamos, a gente até brincava que era a saúde coletiva da 1 a 8, né? Às vezes mudava ali um nome, mas o foco era a comunidade. E hoje, já dentro de uma formação já mais integrada, ela se insere também nos projetos integradores, nos projetos de extensão, e aí com um foco realmente para a comunidade. Então, teve essa mudança, que também é um desafio, né? Como a Renata colocou, de um contexto teórico, político, porque culturalmente também hoje nós ainda temos profissionais que se formam pensando na clínica, pensando realmente ali no fazer dentro das especialidades, mas nós costumamos falar, né, que a saúde coletiva ela acaba se inserindo em tudo isso, porque eu não consigo caminhar dentro das outras especialidades se eu não olhar meu paciente como um todo e se eu não tiver também um olhar de que a saúde começa pela boca, que foi o que a Renata trouxe, que é uma fala, né, que a gente já utiliza há tanto tempo, mas que de fato é, porque eu não consigo desintegrar esse organismo do que eu tenho ali na boca. E aí é um desafio tanto para a equipe que está inserida de odontologia, mas também com a equipe multiprofissional e para a comunidade, de ser vista a odontologia dessa forma, né? Então, acho que foi bem isso que você colocou aí, e nós poderíamos incluir tantas outras questões que possivelmente a Naine vai colocar aí também. Assim, falando, né, pegando as falas de vocês para complementar essa questão da resistência da comunidade que você falou, Paula, a gente tem normalmente, né, ainda uma maioria de usuários que não participam, que são passivos, escutam, né, mas muitas vezes os profissionais não estão por dentro da realidade, da condição daquela população. Então, tem que ter uma empatia em relação a isso. É como a Renata ponderou na fala dela anterior, a questão do vínculo, né, que muitas vezes a equipe de saúde bucal ela fica um pouco distante em relação à equipe, né, de saúde da família. Então, a gente tem que considerar os saberes dessa população para que eles possam, né, ser mais participativos, se engajar realmente com o tratamento, porque ele vai ali pontualmente, né, para tratar, mas o ideal é que a gente atue na prevenção, na instrução, né, desse paciente para melhorar a qualidade de saúde dele. E a questão também da integração da equipe de saúde bucal, que muitas vezes ela atua de forma isolada. É uma atuação mais limitada. Então, quando a gente tem a integração da equipe de saúde com a equipe de saúde da família, né, a saúde bucal ela está realmente dentro desse processo, participando das ações coletivas que são feitas, porque a gente tem os grupos, né, gestantes, tem o grupo de diabéticos, hipertensos, e que eles promovem essas ações, né, médicos, enfermeiros, e aí a equipe de saúde bucal passa a fazer parte, né, aí sim a gente tem um cuidado integral mais efetivo, que é o que a gente busca, né, e eu ainda vejo isso como um grande desafio. Em relação à capacitação profissional, que a Renata bem ponderou, né, como era a nossa formação antigamente, de um modelo voltado mais para a cura, né, um modelo mais individualista, então, que não é orientado, né, pelo que a política preconiza, pela situação epidemiológica, social, cultural e econômica da população. Então, esse tem que ser o guia, né, a equipe tem que conhecer as condições de saúde, tem que conhecer como é que funciona, né, a cultura, como é que funcionam as características sociais daquela população para, assim, atuar efetivamente e trazer uma melhora de qualidade de saúde bucal que realmente seja eficaz para aquela população. Com certeza. E aí, diante da experiência de vocês, certamente vocês vivenciaram em suas práticas alguns casos de sucesso e que inspiram aí também os nossos ouvintes, né, ou aqueles que já estão inseridos dentro da estratégia de saúde da família ou aqueles que desejam aí se inserirem também. Vocês podem compartilhar com a gente aí se tem alguma experiência, algum caso de sucesso, de vivência de vocês na prática? Pois é, eu fiquei aqui lembrando, né, você falando e eu lembrando, até citei agora
já agora com vocês a experiência de ter vivido na graduação essa mudança de cenário, né? Quando eu fiz saúde coletiva, eu fiz um estudo numa unidade de saúde e que a proposta era que a gente pensasse nesse consultório de maneira que ele fosse mais ergonômico, ele trabalhasse como se fosse na perspectiva mesmo coletiva, né? Com foco de promoção da saúde, que estava ali iniciando essa discussão a nível nacional, a nível de Brasil. E aí vem a Política Nacional de Saúde Bucal, vem o equipamento novo, e aí eu passo no concurso, assim que eu me formo, eu vou para a saúde pública, e aí vejo, né, um cenário bem diferente, né, nesses poucos anos aí entre eu concluir a graduação, e aí eu chego já, né, tenho a oportunidade de vivenciar inicialmente num município do interior, em que eu fui para uma zona rural, que para eles aquele consultório ali era, sabe, eles diziam, olha, doutor, ano passado eu trabalhava aqui sentado num banquinho. E aí eles viam aquela cadeira nova, né, assim, toda equipada. Mas eles ainda também não estavam acostumados com a mudança não só do cenário, né, da ambiência, mas também de encontrar um profissional que não chegava lá e só fazia isodontia, 30 pessoas e ia embora, e não havia um diálogo, né, uma conversa, né, uma escuta qualificada. E isso foi assustador para eles, e assim, foi muito marcante para mim, essa primeira experiência profissional, né, porque eu simplesmente olhar, né, chamar pelo nome, fazer uma anamnese e fazer algumas perguntas que eu queria saber sobre, que para a gente, né, que tem essa formação mais humana e mais voltada para a integralidade do cuidado, é rotina, mas que para eles era tão diferente que algumas pessoas já ouviram contar essa história, mas a ponto do paciente chegar a dizer assim, eu nunca imaginei que para tirar um dente eu precisasse responder tanta pergunta, que naquele momento para ele era como se fosse assim, poxa, tu está me cansando essas perguntas. Aí depois que eu fui explicar, né, a importância daquilo, ele saiu grato. Então assim, a partir dali eu não fiquei tanto tempo, mas a partir dali ele entendeu o que deveria ser, né? Então talvez ele não aceitasse a partir dali menos do que ele recebeu. E isso para mim foi marcante, né? Como um grande avanço para aquela comunidade, de você trazer não é uma inovação tecnológica, mas é uma inovação de cuidado, né? De atenção integral, de olhar a pessoa além daquela boca, né? Dizer, esse é o dente, né? Como eu via nos estádios, eu disse, eu não quero ser esse profissional. E aí, acho que aliado a tudo que estava acontecendo, aos avanços que a gente tem vivido e a minha própria forma de ser e trabalhar, né? Isso foi, né, vem evoluindo bastante. E a questão, né, dessa comparação do antes e depois, que como eu disse né, anteriormente, de perceber como isso acontece na prática, né? Quem entra na odontologia pós Brasil Sorridente, né, acha que sempre foi assim, né? Mas na verdade a gente não tinha essa realidade, né? Então, apesar das nossas dificuldades, que ainda a gente visualiza na atenção primária, a gente avançou muito. E eu costumo sempre frisar isso, porque o ser humano costuma frisar o que falta, mas não observa o que a gente tem, o que a gente já avançou. Então, quando a gente pensa, os desafios sempre vão estar presentes, a gente vai sempre precisar de ajuste, mas a gente precisa também, né, pensar nas coisas boas, nos avanços, no que a gente tem realmente na prática vivenciado e lutar pelas melhorias. Mas, de fato, assim, eu vejo que hoje o dentista ele tem um local de compreensão dessa integralidade do cuidado muito maior pós-política, porque aquele dentista que ficava só no consultório privado era o ortodontista, era o endodontista. Assim, então, é aquela visão da própria sociedade de muita limitação no sentido técnico, é aquela função. E aí o dentista está fora, né?
eu estar ali indo para a minha ação coletiva e as pessoas perguntarem, não está trabalhando hoje, não? Enquanto você está indo para uma ação coletiva em que você vai abranger várias pessoas ali que vão ser beneficiadas desse cuidado, dessa informação. Mas é isso. Com certeza. Essa é uma realidade, né, que todos nós já vivenciamos. E para quem é da saúde coletiva sempre usa aquela frase, né, que é um trabalho de formiguinha. E é isso mesmo, em trabalho de formiguinha a gente deve olhar para trás para que a gente tenha esperança na frente. E aí traz, diante de tudo isso daí que você colocou também, essa esperança de ser um trabalho de formiguinha, é uma pessoa, é um sorriso, é um olhar diferente, é o tratar humanizado, que eu até tinha resistência com esse nome, com política de humanização, porque eu ficava né? Como pode uma política com esse nome se nós somos seres humanos, né? Eu tinha essa questão na época. E aí você vai entendendo que a humanização ela é muito além, né, do que o ser humano em si, é você se colocar no lugar do outro. E isso faz parte do processo de educação também, que é difícil e que também é um trabalho de formiguinha, assim como o processo de saúde. O processo de educação também. Nós somos professoras, então nós sentimos isso daí de colocar, de inserir isso também na cabecinha, né, no coração daquele aluno que está conhecendo agora esse novo mundo dentro da odontologia, não só para aquele que está já na sua pós-graduação, já trabalha e convive com isso, mas para aquele que está iniciando diante de um avanço tecnológico tão grande. E aí foi como a Renata colocou, não é só a tecnologia, não é só a tecnologia, é a pedagogia, é a educação, é a saúde como um todo. A tecnologia ela nos ajuda, claro que nós gostamos. O nosso trabalho hoje em dia ele é muito mais rápido, ele é menos doloroso, ele tem menos barulho, o ambiente ele é muito mais confortável, muito mais agradável. Claro que a comunidade ela vê isso daí também, quando chega ainda mais de uma realidade que nós tivemos, né? Como você colocou aí, o dentista atendia num banquinho. Claro que todo aquele recurso ele vai brilhar os olhos. Isso também brilha naquele que está iniciando na sua profissão. Mas a gente sabe que é além disso. E aí que é o difícil, a gente trabalhar além disso. Porque quando nós necessitamos, vou falar somente, mas entre aspas, de um recurso ou de uma tecnologia, é mais fácil. Mas quando a gente precisa na conquista do paciente para o quanto aquilo é importante, é mais difícil. E aí que é o trabalho de formiguinha. E quantas vezes também na sobrecarga do nosso dia a dia, aquilo que para a gente é óbvio ou nós fazemos, a gente acaba passando. E aí naquele dia a gente não fez, naquele dia eu não perguntei, naquele dia eu deixei passar. Por isso que a gente tem que estar sempre lembrando disso daí. E aí, junto com as outras formiguinhas, tentar mudar essa realidade que nós temos, né? E aí, você, Nayane, pode compartilhar alguma experiência, algum caso de sucesso? Então, assim, eu estava aqui pensando, né, já como experiência positiva e que eu, assim, trago até hoje e que eu acho que isso, sim, a gente tem que compartilhar, porque a gente vê tantas pessoas falando mal e às vezes sem conhecer o serviço, né? Mas eu tive uma experiência muito boa no tempo que eu atuei na estratégia. E como é importante a gestão nesse sentido para poder fazer funcionar e a gente proporcionar um serviço de qualidade. Até então, na época, tínhamos o coordenador de saúde era um cirurgião dentista, né? E aí tínhamos também uma coordenadora de saúde bucal. Então, assim, tudo que era relativo, esse distrito que eu atuei, ele estava um tempo, né, sem um cirurgião dentista. E aí houve essa contratação, eu fui direcionada para esse distrito. E aí os pacientes começaram, né, a voltar, né, porque tinha atendimento até então, e todos eles eram direcionados para um outro distrito dentro do município, mas eu senti assim uma abertura muito grande em relação, como eles já estavam há um tempo, então existia uma demanda, né, de serviço, de tratamento, e a gente tinha assim ampla abertura, por exemplo, casos que teoricamente a gente teria que direcionar. Então, assim, eu solicitei os insumos, né, e prontamente, realmente, prontamente, quando era solicitado rapidamente, eles providenciavam e a gente conseguia atender esse paciente para ele não ter que esperar mais e mais, para poder fazer um encaminhamento, né, para um serviço de especialidade, lógico. A depender do grau de complexidade, a gente tem que encaminhar, porque os nossos recursos são limitados. A gente tem informação, sim, geral, né, de clínico geral para atender, mas o ponto positivo que eu tiro dessa experiência que eu tive foi a questão da gestão, entender.
né, que a gente podia resolver esses casos e, assim, diminuir essa demanda desses encaminhamentos que aí já tinha uma fila de espera. Então, o serviço funcionava de forma efetiva, né? As pessoas sentiam confiança, o vínculo foi estabelecido, a gente tinha a questão da integração com o resto da equipe, de realmente perguntar, olha, eu estou com esse paciente, o caso dele é assim, e conversar com o enfermeiro, conversar com o médico que estava naquele dia. E aí, essa minha experiência positiva de que realmente funciona, quando a gestão atua para estar suprindo o que os profissionais precisam para fazer os atendimentos, ele funciona. Eu tenho uma experiência super positiva durante o tempo que eu fiquei atuando durante a estratégia. E eu acho que é isso que fica, que realmente funciona. A gente é modelo, né? Outros países estudam as políticas, tudo é bem desenhado, bem delimitado. Então, se a gente replicar isso e realmente atuar com uma gestão que dê a cobertura que os profissionais precisam, né? Que estejam junto, participando e vendo o que está sendo necessário, a gente vai ter sucesso nos atendimentos e na melhoria da qualidade de vida dessa população, que é o nosso objetivo. É cuidar, é melhorar a qualidade de vida da população que é atendida naquela comunidade. Com certeza, o impacto também e o apoio da gestão, né? Que nós falamos aqui de recurso, de insumo, e aí nós precisamos também de um apoio da gestão, que é um avanço, né? Foi um avanço aí também frente às políticas, frente às verbas que vêm para a saúde bucal, né? E aí nós iniciamos falando um pouquinho do que nós fazíamos antes, quando não se tinha ainda política voltada para isso, não tinha o Brasil Sorridente, mas a prevenção ela sempre fez parte. Então, né, não tem como ali a gente trabalhar com a odontologia, com a saúde bucal e não pensar em prevenir e promover essa saúde. E aí, frente a isso, meninas, o que vocês acham? Como é que hoje em dia os profissionais eles ainda veem o papel da educação na prevenção de doenças bucais dentro da atenção básica? Eu acho que quando a gente fala em educação, educação, né, associada à saúde, além da gente se preocupar com a metodologia que nós vamos utilizar, né, e trazer para a nossa comunidade de uma maneira que ela participe, que não seja uma palestra. Né? Palestra a gente faz um congresso, Sim. aquele momento tem que ser um momento de diálogo, de troca, de roda de conversa, das pessoas se sentirem à vontade de perguntar, né? de entender melhor tudo que você está ali discutindo, porque o objetivo deve ser a autonomia daquelas pessoas. Né? Eu estou te dando aqui a informação para você utilizar de maneira que você se promova o cuidado. Então, o autocuidado que você vai despertar no outro. Então, eu vou te orientar, vou te dizer como deve ser. E esse processo, para que eu realmente empodere aquela pessoa, aquela comunidade, precisa ser afetivo, de uma maneira que haja empatia, como você já colocou. Né? Um processo, quando se fala em humanização, é porque muitas vezes as práticas que não são humanizadas, né? As relações, as pessoas estão adoecidas, né? As relações interpessoais, muitas vezes, elas precisam de alguns ajustes. Mas, de fato, quando a gente entende que ali o objetivo é fornecer para aquelas pessoas um cuidado realmente humanizado, integral, a gente pode oferecer, né, dentro dos mais variados ciclos de vida, e é a atribuição da equipe de saúde bucal, as ações de educação e saúde, e a gente realmente mudar esse cenário. E aí a gente vai, né, observar por meio dos nossos levantamentos epidemiológicos locais, por meio daquele retorno, o paciente fez o tratamento inteiro, e quando ele retorna, ele vem para uma revisão e ele não precisa fazer várias restaurações novamente, porque a gente não está trabalhando no modelo biomédico, né, que centra na doença. A gente está trabalhando o processo educativo de ele ter autonomia, de ele se autocuidar, e ele entender a importância daquilo, e ele entender a parte que cabe. Havia uma frase muito comum de dizer, não, eu não tenho mais nenhum dente, porque eu nunca consigo uma vaga no dentista. Então, ele lança a responsabilidade apenas para a ausência do profissional, porque também ele não foi orientado. Então, a gente tem visto também essa mudança em relação à presença da equipe de saúde bucal na atenção primária, né, na estratégia de saúde da família, porque a gente vai trabalhando desde a gestante.
Então, aquela mãe que está naquele período sublime, os estudos, né, as publicações mostram que ela está apta a receber novas informações. Então, ela tem um bebê, esse bebê também vai ser bem cuidado, porque ela vai para a puericultura odontológica, ela vai entender como é que ela, né, que ela deve evitar o açúcar, que as pessoas, né, passam de gerações aí adoçando sem necessidade. Então, assim, ela vai passar por orientações e aquela criança mais tardiamente vai ter contato ali com açúcar, com alimentos inadequados. E aí é que ela vai crescer uma criança mais saudável, vai ser um adulto melhor, assim, em termos de saúde. E aí a gente percebe que a educação é como se fosse uma plantinha, uma semente que a gente está plantando para colher, né, mais adiante. Né? A gente não vai fazer uma mágica, mas a gente vai construir aos poucos. Então, é importante que a gente destaque a educação nesse sentido da comunidade, mas também pensar que nós, profissionais, também precisamos ter nosso processo educativo, né? A nossa educação permanente. Existe uma política pública no SUS, né, que é de educação permanente, e que traz a importância disso. Né? Então, a gente tem que estar se atualizando direto, né, com relação à nossa prática odontológica, às práticas enquanto profissional de saúde coletiva. E o processo de educação permanente, ele permite discussões de acordo com a sua realidade. Então, assim, eu queria destacar a educação também nessa perspectiva para que o próprio profissional ele abra a mente para tudo isso que está sendo colocado. Porque, às vezes, ele é um profissional que se formou numa época mais engessada e aí agora ele precisa desse processo educativo numa nova perspectiva para ele também entender a importância dessa educação em saúde. Porque a gente ainda vê hoje, não, eu prefiro ficar só aqui no consultório. Né? Já tem outro que ele se veste, ele faz os fantoches, né? Como a gente teve agora recentemente vacina no shopping. Então, vai aquele profissional que interage, que traz, né? Que encanta ali as crianças para que elas tenham aquele momento, né? De uma maneira mais tranquila. Já tem aquele que precisa, né? De um estímulo maior. E o processo de educação, ele também permite isso. Então, nós, né, todos nós, enquanto cidadão, nós recebemos a ferramenta, nos adequamos àquilo, temos autonomia e multiplicamos, né? Então, é isso daí. Alguém lá na frente vai colher e a gente também, né? Cada um aí dentro do seu propósito e do seu processo. E aí, Nayane, para você, como é que a saúde bucal, então, ela pode ser integrada com as outras áreas da saúde na atenção primária e quais seriam os benefícios dessa abordagem? Então, a gente pode pontuar em relação à integração da saúde bucal algumas questões importantes. A questão dos protocolos clínicos integrados, né, de realmente a equipe de saúde bucal atuar, conhecer o histórico desse paciente, para atuar de forma mais efetiva, né? As ações, elas serem intersetoriais e interdisciplinares, ou seja, né, ela está atuando dentro da equipe multiprofissional, com projetos terapêuticos comuns, com os grupos educativos e as ações coletivas. A equipe ela faz parte da equipe de saúde da família, ela tem que se sentir pertencente, sim, porque a gente já viu a correlação, né, como vocês ponderaram, e naquela sua palestra de medicina periodontal foi assim, espetacular, abriu os olhos de muitas pessoas, porque não tinham dimensão de quantas doenças estão atreladas, como tem um impacto direto, né, na saúde bucal geral daquele paciente, no agravamento da doença periodontal. Então, tudo isso tem que ser salientado. Além disso, como a Renata ponderou também, a questão da educação em saúde, ela ser unificada. Então, não é só a boca, né? Então, a gente entende o organismo como um todo. E aí a saúde bucal vem para complementar e vem atrelado a isso, a gente potencializa, né, esse tratamento, o cuidado efetivo desse paciente, tá? E como benefícios, é que esse cuidado ele vai ser centrado na pessoa, não de forma pontual, individual, tratei ali, curei, não. A gente tem um cuidado integral dele como um todo, né? A gente tem melhoria nos desfechos, então a gente tem, na maior parte das vezes, desfechos mais positivos, porque muitas vezes a gente não consegue reverter. E aí, puxando para o nosso lado da saúde bucal,
que é o que a gente evita muitas vezes, por exemplo, as isodontias. Então, se eu tenho uma atuação antes, né, de prevenção, de promoção, desse meu paciente desenvolver uma cultura nele de autocuidado, né, que isso já vem mudando, a gente consegue ter mais desfechos positivos. O fortalecimento do vínculo com a comunidade, porque muitas vezes a equipe de saúde bucal ela fica ali, né, em paralelo, e não atua efetivamente igual os outros profissionais. Então, a gente fortalece esse vínculo com a comunidade, que é importantíssimo para a gente ter realmente uma eficácia melhor. E a valorização do trabalho em equipe, né? Isso também a gente pode pontuar como benefício dessa integração da saúde bucal, né, com a saúde da família. É isso. Com certeza. E nós estamos chegando ao fim, né? Mas eu ainda tenho algumas perguntinhas aqui. Vocês poderiam compartilhar aí com os nossos ouvintes algumas dicas práticas frente a esses avanços, a esses desafios, tanto para os profissionais da saúde quanto para a comunidade, sobre como nós podemos melhorar, então, essa saúde bucal. E quais as expectativas que vocês têm aí para o futuro da saúde bucal na atenção primária? O que vocês visualizam aí como mudanças que vocês gostariam de ver para os próximos anos? Bom, com relação a essa questão das mudanças, né, eu acho que todos nós sonhamos, né, com uma cobertura de 100%, né, de equipe de saúde bucal aí na estratégia de saúde da família, como uma garantia de acesso, porque a partir do momento que eu trabalho com um território definido, existe um território descoberto, aquele vai estar sempre com aquela demanda reprimida, por mais que eu absorva as urgências, por mais que eu tente absorver algum grupo prioritário de uma área descoberta, mas aquela área continua descoberta, né? Aquela equipe está sem saúde bucal. E, ao mesmo tempo, para a gente ter esse 100% de cobertura, a gente precisa ter capacidade instalada. Então, a gente também envolve recurso. Então, mas é o que eu espero, de fato, assim, a ampliação realmente dessa cobertura. A questão também da gente poder utilizar mais ativamente algo que tem crescido muito, e a gente teve no Congresso isso, num simpósio do Ministério da Saúde que eu participei, a respeito da telesaúde, né, da gente ter na atenção primária um recurso de telesaúde que a gente possa consultar o especialista, que a gente possa tirar uma dúvida. E isso facilita muito para o dentista da atenção primária da equipe de saúde bucal, porque ele pode evitar o encaminhamento de algo que ele poderia resolver a partir de uma consulta, né, de um suporte, né, ali, que hoje é plenamente possível, e o próprio Ministério mostrou no Congresso, no simpósio, ferramentas que a gente está buscando divulgar amplamente agora para justamente melhorar esse processo de trabalho. E também, assim, a Nayane falou sobre a questão da intersetorialidade, a questão do multiprofissionalismo, e a gente reforçar isso, né? A gente tem que estar junto, a equipe de saúde bucal tem que sair das 4 paredes do consultório, a gente precisa interagir, a gente precisa mostrar a nossa importância, o nosso valor, para que todo mundo acredite que realmente tudo que você colocou ali na palestra do Congresso seja uma realidade. Olha, a gente precisa entender que a gestante precisa passar por uma avaliação odontológica, é importante, e o dentista precisa estar seguro de receber essa gestante, de prescrever o que é necessário para ela, né? E a partir disso, a gente tem uma rede de saúde bucal realmente que acolha, né, a maior parte dos problemas na atenção primária, e que a gente tenha na média e na alta complexidade o que realmente é necessário. Eu já parto para as dicas, ou eu... Pode falar das dicas, pode falar. Na verdade, o que eu trouxe, né, o que eu pensei a respeito disso, né, que envolve a população e os profissionais. Para os profissionais, eu diria, olha, a gente precisa se abrir sempre ao novo, a aprender novas coisas, a gente está, né, entendendo a importância da gente se apropriar do nosso território, da gente fazer os nossos levantamentos de necessidade para a gente comparar, para a gente entender os levantamentos epidemiológicos locais, para a gente perceber na prática o nosso trabalho, né? Utilizar índices que são utilizados mundialmente, indicadores. A gente tem agora, né, recentemente foi
apresentado pelo Ministério da Saúde os novos indicadores de saúde na atenção primária, incluindo a saúde bucal. E os indicadores são basicamente os que a gente já monitora há muitos anos, o que traz para a gente se adequar é o ART, né, que aí é uma realidade que a gente precisa realmente trazer para os dentistas. Então, assim, às vezes, mas como é que eu vou fazer fora do consultório, sem iluminação? Mas quando a gente entende que essas ações coletivas, né, no território, nas escolas, elas trazem, né, a longo prazo um impacto extremamente relevante, a gente entende como elas são necessárias. Para os pacientes, né, para a comunidade, eu diria que aproveitar essas oportunidades. Às vezes eu percebo que os profissionais criam grupos, divulgam, e aí chega lá só uma, né, grupo de gestante, aí só vai uma gestante, ou às vezes não aparece ninguém, e eles, né, super empolgados para trazer aquela informação, e que aproveitem, né, esses momentos de troca. Às vezes é por uma questão de trabalho, mas às vezes eles têm a oportunidade de levar uma declaração. Enfim, é um momento é muito rico aprender, né, sobre tudo que vai ser colocado ali. E a troca entre os pares, né, quando você convive ali, os grupos de idosos são maravilhosos, tanto em termos deles adquirirem esse empoderamento de se autocuidar, como também de convívio, né? Sim. Muitas vezes são idosos que moram só. Então, aquele grupo passa a ser um grupo terapêutico não só para o processo educativo em si, da informação, mas ele é de saúde também pela integração que ele promove ali naquele momento. Que eu acho que é uma questão cultural mesmo, né? É uma mudança de cultura. O processo de educação, de engajamento, ele é cultural. E aí demora. Né? Então, nós já caminhamos aí. Hoje a gente pôde conversar sobre vários avanços, desafios que ainda estão presentes. E assim, eu acho que o desafio também é que nos impulsiona para algo a mais, né? É importante também para a gente. O ser desafiado enquanto profissional, enquanto comunidade, ele é importante, mas é uma questão realmente cultural, e aí é todo um processo, né? Profissional, comunidade. Mas, com certeza, as dicas aí super valiosas, né, para a gente, para que tanto o nosso ouvinte quanto a gente também, enquanto a gente aprende em uma conversa como essa, e as expectativas daquilo que nós esperamos. Talvez há 20 anos, há 30 anos atrás, nós olhássemos e a gente não tinha nem ideia do que ia acontecer, do que ia virar, mas tinha uma perspectiva. E hoje, assim, eu falo particularmente, assim, eu, Paula, independente, eu como cidadã, mas eu também como professora, como profissional da saúde, eu acho que nós somos além do que eu poderia imaginar. Então, isso me ajuda a pensar que na frente também nós teremos, né, no futuro aí outras coisas como essas que você colocou, e eu realmente visualizo isso como real. Eu acredito que isso pode acontecer. Mas, claro, né, é um processo como tantas outras coisas nós falamos aqui. E para você, Nayane? Então, assim, como expectativa, as melhores, né? A gente sempre pensa que vamos melhorar. Às vezes, não da forma como esperávamos, ou então não com as metas que foram estabelecidas previamente, né? Mas a gente sempre consegue melhorar. A Renata ponderou a questão da telesaúde, então é justamente qual é a expectativa para o futuro? É a incorporação, né, das tecnologias digitais, da IA, dentro do contexto, né, da saúde da família, na atenção primária, para aprimorar, para melhorar as condições de trabalho dos profissionais, né, a valorização das ações preventivas e promocionais, que é o que a gente espera, porque a gente sabe que com a atuação, esse é um enfoque da saúde da família, atuar mais nessas ações de promoção, de prevenção, né, buscando a qualidade de vida da população, fortalecimento das políticas públicas, que já são tão completas, então elas precisam ser fortalecidas para que a gente tenha realmente uma política eficaz, com eficiência, e uma atenção à equidade às populações vulneráveis, que, ao meu ver, é um fator aí que ainda está em risco, a gente não consegue atender ainda tão bem essas populações vulneráveis, né, a população presidiária, alguns grupos em específicos, indígenas, a população negra, que ainda fica, apesar dos avanços,
A gente ainda tem dificuldade nesse sentido, então minha expectativa é que melhore, né, a atenção para essas populações. Tá? E como dicas, né? Dicas para os profissionais e para a comunidade. Em relação aos profissionais, que os profissionais eles cheguem mais perto dessa população na questão da educação em saúde com uma linguagem acessível, evitando muitas vezes numa conversa técnica que aquela população não entende. Então, se eu quero atingir minha população, eu tenho que conversar de uma forma, né? Eu tenho que me fazer entender para aquela população, para que realmente eu consiga transpassar algum conhecimento para estimular o autocuidado dessa população, que o profissional aproveite o tempo de espera para fazer interações com essa população que está esperando. Muitas vezes o técnico pode estar atuando nesse sentido dessas ações, né, de fazer uma sala de espera, de passar um conhecimento, de passar algo que saiu e atualizar essa população em relação, né, à saúde bucal. A equipe fazer busca ativa, fazer mais visitas domiciliares. Então, essas são algumas dicas para os profissionais. Em relação à comunidade, estimular muitas vezes a questão que eles evitem a automedicação que acontece. Então, esse paciente muitas vezes chega para a gente, não, porque eu já comecei aqui a tomar o meu antibiótico, e aí muitas vezes não faz da posologia da forma correta, porque não tem orientação. Então, que evitar essa automedicação e realmente buscar o profissional. E que ele busque o profissional não só no momento de dor, como tu já tinha ponderado, né, Renata? Que essas visitas elas sejam regulares, que ele busque cuidar. Não é sentir dor para ir buscar aquele cuidado, né? Que ele faça as visitas constantes e regulares para realmente checar se está tudo bem. E em relação às gestantes, que elas levem as crianças desde o nascimento. Então, o cuidado delas já vem nesse sentido, de ter um acompanhamento do pré-natal por parte do dentista. E aí, quando essa criança nasce, que ela realmente... não, mas ainda não tem dente. Não, mas o cuidado ele vem desde o nascimento e não só com o aparecimento dos dentes. E aí, essa criança, normalmente, o que a gente percebe? Que muitas vezes os profissionais não se sentem capacitados para atender essas crianças. Então, quando elas vão desde o início, então para elas já é algo normal, já faz parte do hábito. Assim como elas vão para as visitas com os médicos para fazer a questão da vacinação, a saúde bucal também fazer parte desse contexto. E ela entender que aquilo é normal. Olha, eu vou no dentista também. Então, faz parte da saúde dela como um todo, né? Era isso que eu queria ponderar aí como dicas para a população. Tereza, muito obrigada, meninas. Adorei. Aí também pego as dicas para mim, né? Mas nós chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Com certeza, que conversa enriquecedora que nós tivemos hoje. Então, eu agradeço imensamente a doutora Nayane, a doutora Renata Luzia, por compartilharem suas experiências tão valiosas, vários insights aqui sobre avanços, sobre desafios da saúde bucal dentro da atenção primária à saúde. E é muito inspirador, né? Eu acredito que vocês também, como vocês gostam do tema, gostam do assunto, quando a gente conversa, a gente passaria aqui horas, né, falando sobre isso e nos inspira, aquece o nosso coração, ver como a estratégia da saúde da família e a atuação dentro das comunidades podem realmente transformar a realidade da saúde bucal, que é isso, né? Nós estamos aqui nesse propósito também, então promovendo não apenas tratamentos, como vocês muito bem colocaram, mas também a prevenção e a educação em saúde para a comunidade como um todo e para o profissional que está inserido, né? Não só o paciente. Então, nós esperamos, de verdade, que essas reflexões, esses aprendizados discutidos aqui hoje tenham sido tão úteis para vocês, né? Quanto, né, para mim, quanto para nós, quanto para os nossos ouvintes. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, de compartilhar este episódio com colegas, com amigos, para que o tema também seja difundido e que para todas as pessoas que se interessam aí pelo tema, que eles possam também nos escutar, né? E como nós falamos aqui, nós falamos da importância de aprender e de ser um agente multiplicador, então que as pessoas também, né, os nossos ouvintes sejam esses nossos agentes multiplicadores. E até a próxima a todos, né? Continue cuidando da saúde bucal da sua comunidade com tanto carinho e com tanta atenção. Muito obrigada, pessoal.